E aí, tudo bem com você? Será que os sonhos são avisos do mundo espiritual? Será que o sobrenatural está querendo se comunicar com a gente? Há pouco tempo a minha esposa teve um sonho. Ela sonhou com muitas cobras. Disseram que sonhar com cobras é traição, que era para ela ter cuidado, que ela estava cercada de pessoas que iriam apunhalar ela pelas costas e outras coisas mais. E assim, muitas e muitas pessoas, quando sonham, a primeira coisa que fazem é procurar saber o que os sonhos significam. Muitas pessoas correm para estes sites de adivinhação que revelam o que os sonhos significam. Mas, via de regra, eles estão completamente equivocados. São mentirosos. Eles estão ali somente para atrair pessoas que acreditam em todo o vento de doutrinas e crenças. Pessoas desavisadas e que são enganadas facilmente. Agora, o que não te contaram sobre os sonhos? O que a Bíblia fala sobre os sonhos? Em Jeremias 23, no versículo 32, a Bíblia diz assim: Sim, sou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo, e eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. É muito difícil determinar a natureza específica de cada sonho. É muito complexo e subjetivo. E lógico, além dos sonhos mentirosos e que não são autênticos. Agora, não sei se vocês sabiam, existem dois grupos de sonhos reais. O primeiro e o mais comum são os sonhos naturais, que fazem parte do nosso processo de descanso. E eles podem apresentar-se de forma organizada, que é muito raro, ou desorganizada, que é a forma mais comum. Por isso que você sonha com pessoas e lugares que não têm nada a ver um com o outro. E de repente você está num lugar e logo em seguida você se vê em outro lugar com outras pessoas completamente diferentes. É uma bagunça. São estes os sonhos naturais. Muitas pessoas que trabalham envolvidas em assuntos religiosos, por exemplo, como pastores, missionários, líderes religiosos e até um membro comum envolvido o dia todo com coisas da igreja, acabam sonhando com este tipo de assunto e muitas vezes acham que estes sonhos são de origem sobrenatural e não são, são naturais. Já o segundo grupo de sonhos é formado pelos sonhos sobrenaturais, que podem ter origem divina ou satânica. É exatamente isso que você ouviu. Não é somente Deus que pode dar sonhos, não. Satanás tem esse poder também. Os sonhos de origem divina normalmente têm um propósito bem definido, que é a nossa salvação ou o nosso bem. Por outro lado, os sonhos de origem satânica quase sempre são fascinantes e podem conter verdades para confundir as pessoas. Suas predições podem até se cumprir, mas eles tendem a afastar a pessoa de Deus e de sua vontade. Jeremias 29:8 diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome e eu não os enviei, declara o Senhor. Por isso que aqueles irmãozinhos que achamos consagrados, ou mesmo pastores e líderes da igreja que chegam perto da gente e dizem que querem profetizar porque sonharam conosco, se a mensagem dele não for relevante e não estiver em conformidade com a Bíblia, não acredite. Outro dia, um pastor evangélico, depois de um culto na casa de uma amiga, deu a mão para mim e para minha esposa, a Adriana, dizendo que via muita prosperidade e riqueza em nossa vida. Ele via uma chave de uma casa de 2 andares, com uma escadaria em mármore linda e uma linda lareira na sala de estar desta casa. E que Deus daria esta casa para a gente. E agora a pergunta que eu faço é: no que me edificou essa revelação? Se Deus quisesse me dar uma casa, Ele simplesmente me daria. Qual a edificação espiritual que existiu nesta revelação para mim? Nenhuma.
Tudo isso nos mostra que tanto os sonhos naturais como os sobrenaturais podem ter um conteúdo religioso, mas não propriamente serem de Deus. A atitude de atribuir a Deus a origem de todos os sonhos de cunho religioso e de buscar sempre um significado especial para o seu conteúdo é muito perigoso. Vocês se lembram do sonho de Faraó? Que sonhou que 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras, e Faraó ficou perturbadíssimo com esse sonho e chamaram José para decifrar o sonho? Qual foi a atitude de José? Orou a Deus pela revelação. Ele não foi dando a revelação de sua cabeça e se engrandecendo por poder decifrar sonhos. Ele pediu a Deus que mostrasse a ele qual era a interpretação do sonho, e Deus revelou a José o sonho. Para aqueles que não sabem sobre o sonho do Faraó, as 7 vacas gordas representavam 7 anos de muita fartura que viria sobre a terra. E as 7 vacas magras representavam 7 anos de fome que a terra passaria depois dos 7 anos de abundância. Quando as 7 vacas magras devoraram as 7 vacas gordas, no sonho de Faraó, isso perturbou Faraó profundamente. Deus queria revelar que nos 7 anos de fartura, Faraó deveria guardar alimentos para conseguir passar pelos 7 anos de fome. E esta revelação Deus deu a José. E isso aconteceu de verdade na história. Perceberam que o sonho dado foi para a salvação das pessoas, para a edificação e não para o engrandecimento do profeta? Muitos que se dizem profetas inventam sonhos e visões com uma única finalidade: o engrandecimento próprio diante da igreja. Por isso que Deus nos alerta sobre esses falsos profetas. E isso é plano de Satanás também: confundir a igreja com revelações irrelevantes e falsas. Outro dia, no estudo bíblico, que um amigo estava dando para um conhecido, ele provou a vontade de Deus especificamente sobre um assunto. Pela Bíblia, e somente pela Bíblia, ele provou que Deus queria aquilo daquele jeito, que a vontade de Deus era aquela. Vocês sabem a resposta daquele conhecido? Eu acredito que a vontade de Deus é essa. Você me provou pela Bíblia, mas eu quero saber qual é a revelação sobrenatural de Deus para mim sobre esse assunto. Hilário, não é? Se a Bíblia dizia qual era a vontade de Deus, por que então esperar uma revelação sobrenatural? Romanos 16, de 17 a 18 diz assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, no nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos, se referindo aos falsos profetas. Sonhos jamais são usados por Deus com um fim em si mesmo, mas apenas com um meio de nos aproximarmos dele e de sua palavra. Não podemos permitir que a nossa fé dependa de tais meios possíveis de serem usados também por Satanás. Portanto, se você tiver um sonho e julga ser de procedência divina, teste o espírito por trás deste sonho. Se pergunte: ele está de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus? Ele me edifica? Ele tem um objetivo de salvação ou ele me engrandece? Ele tem um objetivo de ajudar as pessoas ao meu redor ou somente me dar prosperidade e riqueza? Teste o espírito. Lembre-se, se você tiver um sonho que julga ser de procedência divina, mas não tem plena certeza disso, o mais prudente é tentar extrair dele uma lição positiva para a vida, até que a sua origem e o seu propósito fiquem mais esclarecidos. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo a enganar. O Senhor deu uma regra para distinguirmos a procedência dos sonhos espirituais. Isaías 8:20 diz assim: a lei e ao
testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não têm iluminação e não procedem de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Tua misericórdia para que o Senhor nos mostre que estas revelações através dos sonhos são do Senhor. Sabemos que Satanás ele tenta nos enganar também, mas pedimos que o Senhor nos esclareça. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Legal que você ficou comigo até aqui. Pense bem nesse assunto que eu te falei, tá bom? Não acredite em qualquer um. Vai na palavra de Deus e pesquise e teste o espírito que está por trás desses sonhos, ok? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Na semana que vem nós nos vemos mais uma vez, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.